Um grande abraço para você, sintonizado aqui na rádio Emboabas FM, mais informação 92,7, e para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Dito e Feito com o nosso deputado estadual, Cristiano Silveira, quando ele, que é o representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fala diretamente com você. Bom dia, deputado, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Emboabas. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes, amigos, vertentes, São João del Rei, toda a nossa região. Deputado, na última semana, o senhor falou aqui no programa sobre a tramitação do projeto de reajuste dos servidores do Estado. O projeto foi votado na última semana, não foi? O senhor pode fazer um balanço sobre a votação? Antes tinha um índice, depois foi alterado. Como que ficou tudo isso, deputado? Bem, o governador encaminhou para a Assembleia projeto propondo 3,6% de reajuste para os servidores. Vamos lembrar que os servidores estão há 3 anos sem recomposição sequer da inflação. Nós propusemos que o reajuste fosse pelo menos da inflação acumulada dos 2 últimos anos, que daria em torno de 10,7%. Inflação de 2022, inflação de 2023. Com muita luta, muita pressão, atuação logo, o governo recuou dos 3,6% e aumentou em mais 1%, 4,6%. Esse percentual resolve o problema da inflação acumulada do ano de 2023, mas não resolve do ano de 2022. Portanto, nós insistimos, inclusive apresentando uma nova emenda, para recompor os 5 e pouco por cento relacionado ao ano de 2022. O governo mobilizou a sua base, pressionou deputado, ameaçou deputado, exonerou cargo dos deputados da base e, infelizmente, a gente não conseguiu avançar mais do que o percentual da inflação do ano de 2023. Por outro lado, nós tivemos uma conquista importante, que foi o quê? Uma emenda nossa que nós apresentamos, garantindo o pagamento do abono aos servidores, mesmo quando no período de licença médica, licença maternidade, paternidade, em situações de afastamento por motivo de luta, enfim. O que acontecia? Quando o servidor tinha esse tipo de afastamento, que é inclusive previsto em lei, ele perdia o abono, então ele tinha perda significativa da sua renda, do seu ganho. Então, com essa emenda, a gente fez uma justiça que é o servidor ainda poder receber esses valores, mesmo quando ele precisa, utilizar deste afastamento. Bem, o que a gente disse, conversou e apresentou durante esse período, Ângelo, foi as contradições do governo do Estado. Olha, o governador, ele viu que o Estado pode conceder aumento de quase 300% para ele, de quase 300% para o seu secretariado, que já ganha bons salários, mas quando se trata do servidor que está na ponta do serviço público, ele acha que o servidor não deve receber nem sequer a inflação dos 2 últimos anos, 2022 e 2023. Então é contradição, eu falo que deve se governar pelo exemplo, né? Se o Estado não tem capacidade de aumentar e recompor a inflação para o servidor, o governador deveria ter adotado a mesma regra para si próprio. Ao contrário disso, quando o servidor vai à luta, reclama das suas condições, exige uma recomposição pelo menos da inflação, não estou nem falando de ganho real, ele fala, olha, se o servidor não estiver satisfeito, que vá para a iniciativa privada. Por que ele próprio não foi para a iniciativa privada? Deveria ter renunciado e voltado para a loja Zema, a loja da família dele. E o secretariado dele é a mesma coisa, o secretariado está insatisfeito, vai para a iniciativa privada, mas essa é a contradição. Esse mesmo governador, que acha que ele pode receber 300% de aumento, o servidor só 4,6%, também é aquele que deu grandes benefícios fiscais para os amigos empresários. As pessoas vão lembrar que não tem muito tempo, um debate polêmico na Assembleia foi o benefício fiscal para locadoras de veículo em Minas Gerais, do qual um dos beneficiados é o irmão do dono da Localiza, que é o maior doador individual de campanha de Romeu Zema. Tá vendo? No Brasil não tem café de graça. O cara foi o doador de campanha, teve benefício fiscal por parte do Estado. Então, nós estamos falando de bilhões de reais que o Estado deixa de arrecadar. Eu estou citando um caso, mas quando a gente analisa todos os incentivos e benefícios fiscais que são dados, a gente está falando aí de uma perda de arrecadação em torno de 12 bilhões de reais por mês. Tá bem, alguém vai falar o seguinte, deputado, mas o Estado tem dinheiro para pagar essa recomposição que vocês propuseram de 10,7%? Tem, e eu explico. A receita corrente líquida vai crescer 8,8 bi neste ano de 2024. O impacto
de aplicar-se 10,7% de reajuste de servidores, chegaria em torno de 4 bilhões, porque uma parte desse aumento fica retido no próprio Estado. Então, veja, o impacto da gente fazer a recomposição, gente, eu estou falando, não é ganho real, não é aumento real, é recompor o que perdeu da inflação nos últimos 2 anos. Seria um impacto de 4 bi. O aumento da receita será de 8,8 bi. Então é o seguinte, o governador não deu porque ele não gosta do servidor do serviço público. Eu sei que um e outro pode dizer o seguinte, mas às vezes servidor não trabalha, servidor tem problema. Gente, raríssimas exceções. Você sabe quem que atende o povo quando está em caso de urgência e emergência, na rede SAMU? É o servidor. Sabe quem está lá na sala de aula, cuidando, passa às vezes mais tempo com os filhos da gente do que os próprios pais? Os professores da rede estadual. Você sabe quem cuida, fazer a fiscalização sanitária, são os trabalhadores da saúde. Você sabe quem faz a segurança, na hora que o calo aperta, que você está numa situação dramática, que você tem que ir numa delegacia, que você tem que chamar a polícia, são os servidores da segurança pública. Então não adianta, só existe serviço público porque tem servidor. E se a gente não valorizar quem é a nossa principal ferramenta, não há de se falar em serviço público de qualidade. Então acho que o governador demonstra que para os empresários tudo, para os trabalhadores nada. O lucro é privado, o prejuízo é público. Tá certo, não é 300% para o servidor de jeito nenhum, né? Você, deputado, agora mudando um pouquinho de assunto, falando de coisa boa também, né? Nós que acompanhamos o seu mandato, a gente sabe, né, do seu trabalho pelos direitos das pessoas autistas. Nesta semana, também tivemos uma notícia muito importante para essa luta. Conta para a gente qual que foi essa conquista. Então, na última sexta-feira foi sancionado o nosso projeto de lei que fala da criação de um plano estadual de atendimento aos autistas. Esse plano, ele propõe que o Estado elabore, né, política pública para garantir diagnóstico precoce, que o diagnóstico precoce, eu já disse isso várias vezes, ele é fundamental para que você consiga ter qualidade no tratamento dos autistas, porque na primeira infância, até os 7 anos, você tem a chamada neuroplasticidade, então se diagnosticou cedo, você tem anos aí que poderão ser trabalhados para buscar a qualidade de vida para os autistas. Não tem cura, viu, gente? O autismo é uma condição, não é uma doença patológica que você vai ter tratamento que vai curar. Mas então, as terapias ocupacionais, fono, psicopedagogo, fisioterapia são fundamentais para você melhorar e dar qualidade de vida para essas pessoas. Então, o diagnóstico precoce é para isso. Tendo o diagnóstico também, o laudo com o diagnóstico, você consegue acessar direitos importantes, como a garantia do professor de apoio, do acompanhante. Você tem a questão do plano educacional individualizado a ser elaborado, nesse caso. Você tem descontos na aquisição de veículos, pagamento de PVA, você tem acesso a medicamentos, né, que são específicos. Enfim, você tem um conjunto de direitos que estão garantidos para os autistas quando você tem a comprovação que vem através do laudo e, como eu disse, do diagnóstico. O plano propõe também que o Estado garanta, né, esses tratamentos e terapias que às vezes são difíceis para as famílias. A família que tem plano de saúde, agora nós tivemos vitória importante, que os planos não podem mais limitar, mas ainda consegue ter algum tipo de atendimento. Quem não tem, que vai para a rede pública, não consegue. Quando consegue, é terapia uma vez a cada 15 dias ou somente uma vez por semana, que não dará um resultado. E outra coisa que o projeto prevê é a criação de centros regionais para atendimento aos autistas. Nosso estado é muito grande e é difícil você ter um centro em cada um dos 853 municípios. Mas se você tiver um centro que garanta o diagnóstico, que tem um neuropediatra, que tem um psiquiatra infantil, que tem um psicólogo comportamental, que tem terapia ocupacional e demais tratamentos, nas cidades polos regionais, a gente já diminui um pouco do chamado vazio assistencial. Então, acho que o projeto ele vem em boa hora porque ele tenta organizar um pouco essas políticas. Claro que ele está muito no aspecto de orientação, de proposição, porque a gente não pode impor obrigações ao Estado, a Constituição não permite, mas agora cabe a nós, tendo um projeto aprovado, que tenha diretrizes, trabalhar e lutar para que o Estado as implemente. Então, a próxima fase da nossa luta é a implementação efetiva. Então, foi uma vitória importante, o projeto foi sancionado, agora é a luta pela sua implementação efetiva. Porque no Brasil tem muito isso, né? Leis são aprovadas, mas nem sempre são cumpridas. Então, agora nós temos que brigar para que ela seja cumprida. Isso aí, deputado. Então chegamos ao final de mais um programa Dito e Feito, que é exibido sempre às quartas-feiras, às 7h40, aqui na Rádio Emboabas, também disponível nas redes sociais e como podcast no emboabas.com. Pessoal, se quiser mandar perguntas, é só mandar no WhatsApp 31 99993 0664 e você pode acompanhar os trabalhos do deputado Cristiano Silveira nas redes sociais como @CristianoSilveiraMG. Deputado, um abraço e até a próxima. Obrigado, Ângelo. Estamos aí nas redes sociais e também o nosso escritório em São João del Rei.
no Matozinhos, em frente ali o Pátio Matozinhos. Então, quem quiser nos procurar a nossa equipe, só dá um pulinho lá que estaremos lá à disposição para poder recebê-los. Eu, quando estou na cidade, e a nossa equipe todos os dias aí no município. Um abraço, obrigado, gente.